Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa semana quero abordar um tema extremamente importante, não só para o setor portuário, mas também para o nosso país. Nós vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso tenho 3 convidados especiais. Meu primeiro convidado da semana é Júlio Velasco, que é especialista em proteção de dados na Deep World. Júlio, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado, Maxwell. Um prazer enorme estar aqui. Nossa segunda convidada da semana é a gerente jurídica lá na Deep World, Juliana Bambini. Doutora, obrigado pela presença, que prazer enorme ter aqui você juntamente conosco. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Muito bom ter essa oportunidade, esse convite para a gente poder falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a implantação no ambiente corporativo e compartilhar essa experiência que a gente vem tendo aí desde o último semestre de 2019. Tema muito importante para o setor portuário e é por isso que eu trouxe 3 especialistas neste programa. Meu terceiro convidado vem de maneira remota, é o doutor Heitor Miranda, que é sócio do escritório de advocacia Cortez, Rizzi e Miranda. Doutor Heitor, obrigado pela tua presença aqui com a gente, mesmo que remotamente. Obrigado, Maxwell. Eu gostaria de estar aí com vocês, mas são tempos complicados, né? Acho essencial a oportunidade que vocês colocaram da gente discutir um tema tão difícil, né? Não é um tema simples, mas um tema tão importante, como você colocou, não somente para o setor portuário, mas para todas as empresas do Brasil. Doutor Heitor, quero começar pelo senhor, se o senhor me permitir, até porque a gente precisa esclarecer para essa audiência enorme que nós temos o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O senhor poderia esclarecer para nós o que é a lei e por que da lei? Legal, Maxwell. Eu vou começar então na ordem contrária, tá? Eu vou falar primeiro do porquê da lei, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho o que é a lei, né? Então a gente vive hoje num contexto, tá? A gente, digo, a sociedade, a economia, onde os dados pessoais circulam de uma forma muito rápida, né? Toda a economia depende hoje do fluxo desses dados pessoais, as transações que a gente faz no dia a dia depende da troca dessas informações, tá? Isso vinha acontecendo de uma forma pouco regulada no Brasil, fora do país isso já era regulado, tá? Na União Europeia, principalmente, a gente já tinha uma regulação muito forte em relação ao tema, e o Brasil começou a sentir falta de uma legislação que regulasse a forma como a gente utiliza os dados pessoais das pessoas, né? Então, esse é o porquê da lei, a gente precisa regular o fluxo desses dados, tá? Não se trata de proibir a utilização dos dados pessoais, isso é muito importante esclarecer, tá? A ideia da lei não é proibir nada, a ideia da lei é trazer regras de como fazer de uma forma adequada, isso é super importante, dessa forma fomentar também a atividade econômica e o desenvolvimento das esferas sociais em que a gente vive, né? E aí, então, o que é essa lei, tá? Aí sim a pergunta. Ela é uma lei que cria uma série de direitos para as pessoas que têm dados pessoais, todo mundo tem dados pessoais, né? O seu nome é um dado pessoal, o seu CPF é um dado pessoal, o seu endereço é um dado pessoal. De certa forma, todo dado que te identifique é um dado pessoal seu, tá? E essa lei cria uma série de direitos para você, Maxwell, para mim e para todas as pessoas em relação aos dados pessoais que nos dizem respeito, tá? Em contrapartida, essa lei também cria uma série de obrigações e cria responsabilidades para as empresas, para o governo, para o Estado, para a administração pública de forma geral, enfim, para quem quer que esteja utilizando esses dados pessoais como parte de suas atividades, né? E um ponto importante da gente mencionar, acho que já vale a pena abrir falando sobre isso, né, é que a gente tem uma lei geral de proteção de dados pessoais, tá? LGPD significa isso, o G ali significa geral. E esse geral, ele não é trivial, né? Isso significa que essa lei se aplica a todo mundo, né? Então não se aplica somente aos titulares que sejam consumidores.
Se aplica também aos empregados das empresas, porque as empresas processam dados dessas pessoas, né? Elas se aplicam, por exemplo, às pessoas que acessam um determinado prédio como visitantes. Então, se eu hoje tivesse ido aí presencialmente até a sede de vocês, eu teria me identificado na portaria, vocês teriam coletado alguns dados meus e vocês teriam uma série de obrigações de cuidar desses dados da forma adequada, tá? Então, é muito importante a gente entender que essa lei se aplica de forma geral. E é por isso que ela não se aplica somente ao porto, não se aplica somente às empresas de internet, ela se aplica a todas as empresas no Brasil. Bastante curioso, até porque uma das grandes perguntas que eu tinha era como aplicar, né, a lei geral, e você colocando a letra G, isso demonstra de forma bastante clara a importância e relevância dessa lei. Doutora, eu preciso te perguntar, qual é o desafio de implantar isso dentro de um terminal de containers? Por que implementar e como implementar? Qual foi o grande desafio disso? Tá. A gente enfrentou alguns desafios aí. O primeiro deles, eu acho que foi a falta de um conhecimento aprofundado sobre a matéria, né? De alguém interno ali na empresa que conhecesse de forma aprofundada a LGPD e a sua aplicabilidade. Então, a gente começou um trabalho de capacitação interno, a gente fez alguns cursos, enfim, online, remoto, a gente participou de várias palestras e seminários. Em uma dessas oportunidades, a gente conheceu o Cortez Cis e Miranda, conheceu o Heitor. Foi um seminário promovido por um outro escritório parceiro nosso e a partir do momento que a gente conheceu, acendeu aquele alerta e ao mesmo tempo a gente ficou tranquilo porque o que a mídia trazia, o que a gente pesquisava era que seria impossível aquela implantação, que é muita coisa, ou que várias das nossas atividades deveriam, enfim, parar ou a gente deveria fazer de uma outra forma completamente diferente e eles trouxeram isso de uma forma muito mais simples. E aí isso chamou a nossa atenção, então para combater aí essa falta de um conhecimento aprofundado fora a capacitação interna, eu acho que foi essencial essa parceria com um escritório de fato especialista no assunto. E fora isso, a gente criou também um comitê multidisciplinar no terminal. Então, a gente identificou as áreas onde a gente entendia que haveria a maior entrada de dados pessoais e com base nisso a gente convidou pessoas-chaves ali para fazer parte desse comitê e para que a gente pudesse, enfim, trocar figurinha e fazer seguir com todo o processo de implantação. A empresa, de alguma maneira, doutora, ela pode ser penalizada? Existe multa para isso? Ou seja, caso não cumpra alguma obrigatoriedade da lei, a empresa ela pode ser penalizada em virtude disso? Existem penalidades e penalidades graves e sérias com um alto impacto econômico. Né? A penalidade ela está postergada, ela começa a partir de 1º de agosto de 2021. Então as empresas hoje elas não podem ser penalizadas, mas a partir do 1º de agosto elas podem ser penalizadas. Exato. Embora a lei já esteja em vigor, embora todas as empresas já tenham o dever de estar em conformidade com os termos da lei, a penalidade, a aplicabilidade de uma sanção, enfim, com impacto econômico, ela é a partir de 1º de agosto de 2021. Então a gente tem um espaço aí para melhorar ainda mais o nosso processo de adaptação. Claro. E acho que falando Eu li algo em torno de 50 milhões, a multa pode chegar a essa volúpia, se a gente pode dizer dessa maneira, doutora? 50 milhões, sim, e por infração, correto, Heitor? Isso, exatamente. Então a gente tem aí, na verdade, um valor de multa que é alto. Na verdade, 50 milhões acaba sendo um teto, isso vai variar também de acordo com o que a empresa fez para mitigar um eventual dano, quão avançada a empresa está dentro de um processo de adequação. Por isso também é muito importante que as empresas não fiquem paradas, né? Quanto mais elas fizerem para estarem adequadas, mais isso também pode contar na hora de mitigar o valor de uma multa, né? Mas é exatamente isso. Vale mencionar, tá, aproveitando, que apesar das multas não estarem em vigor, tá, as empresas elas podem ser responsabilizadas. Então isso não evita que a empresa, por exemplo, seja acionada judicialmente na esfera civil para pagar um eventual dano que ela tenha sofrido, tá? Então, assim, as pessoas se confundem um pouco, às vezes, dizendo a multa só começa a valer a partir de 1º de agosto. Mas pode ser que judicialmente você responda por algum dano que você tenha causado. Até porque responsabilização é bem diferente de penalização, são duas coisas completamente distintas. Mas eu quero crer que as empresas devem estar bastante preocupadas com isso, evidentemente para proteger os dados, principalmente das pessoas que lá atuam e trabalham. Falando em dado,
a gente está falando em TI. Então deixa eu procurar aqui o nosso especialista em TI para que ele possa também nos ajudar nesse sentido. Júlio, qual é o desafio? Quais mecanismos se utilizam para que você possa fazer esses controles que são provenientes da obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, inicialmente a gente precisa ter algumas ferramentas para poder fazer essa classificação de dados, porque as empresas têm diversos departamentos e não necessariamente elas sabem exatamente onde estão esses dados pessoais. Normalmente a gente faz algum tipo de entrevista em cada departamento para que eles nos passem essas informações, mas não necessariamente toda essa informação é 100% válida. Então a gente tem ferramentas de mercado que fazem a rastreabilidade toda dentro de um servidor de arquivos, dentro de todos os sistemas que estão dentro da empresa, para que eles consigam verificar algum dado pessoal, nome, CPF, RG, endereço, e a gente consiga ter essa informação de prontidão caso ocorra algum problema. Essas ferramentas, Júlio, são ferramentas gratuitas ou são ferramentas pagas? Você, evidentemente, precisa contratar esse tipo de prestação de serviço para implementar dentro da empresa? Normalmente são ferramentas pagas, né? Não tem uma ferramenta assim que consiga fazer toda essa rastreabilidade da forma grátis. Né? Gratuita. Gratuita. Né? Quero só explorar mais esse tema, até porque a nossa audiência é bastante grande. A gente sabe que o setor portuário ele é gigantesco, mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de empresas de micro, pequeno e médio porte que orbitam o setor portuário e que evidentemente precisam também seguir esse tipo de legislação. A complexidade de implantação é muito grande, Júlio, ou evidentemente, ou de alguma maneira, as empresas podem se tranquilizar que não há uma complexidade tão alta para implementar essas ferramentas que você pontuou? Não é complexo, né? É mais trabalhoso, principalmente para empresas grandes como a nossa, né? Porque são diversos departamentos, diversos setores, diversas localizações onde está o dado pessoal. Para empresas pequenas, normalmente eles têm um banco de dados único, têm algumas planilhas, alguns documentos físicos em papel, que eles conseguem fazer algum tipo de mapeamento e encontrar essas informações de forma mais fácil. Doutor Heitor, deixa eu chamar o senhor novamente, até porque o senhor é especialista na legislação e aí começou a me surgir uma série de dúvidas aqui em relação a essa questão da proteção de dados. Em 2020 foi um ano de pandemia, enfrentamos um ano completamente atípico, né? E evidentemente, remotamente, começamos a nos utilizar de uma série de mecanismos que antes não utilizávamos e isso evidentemente cada vez mais expôs os nossos dados na internet e no mundo digital de um modo geral. De que maneira as pessoas podem, de alguma maneira, se tranquilizar em relação a esta questão, uma vez que todo mundo fez muita compra, todo mundo começou a acessar uma série de sites de maneira online, doutor? Eu acho que a própria vigência da Lei Geral de Proteção de Dados é que traz essa tranquilidade no primeiro momento, né? O que a lei faz é colocar uma série de regras, e aí são regras mais abertas, tá? A lei não vai dizer exatamente que você tem que usar o sistema de segurança A, B ou C, né? A lei deixa isso de forma mais aberta. Mas, por outro lado, ela cobra de você que tenha sistemas de segurança, né, que sejam efetivamente capazes de proteger os dados pessoais. A lei também exige, né, que você enquanto consumidor, ou você enquanto empregado, ou você enquanto pessoa que está numa relação jurídica e que teve que passar os seus dados por algum motivo, tenha o direito de saber o que foi feito com esses dados pessoais, né? Esse é o princípio da transparência, que é um dos princípios mais importantes da lei. Então hoje você pode chegar nessa empresa, você pode chegar nessa pessoa com quem você compartilhou o seu dado e perguntar o que você faz com os meus dados, onde foram parar, como é que você está tratando, com quem você compartilhou. Então, de alguma forma, a Lei Geral de Proteção de Dados empoderou um pouco mais os titulares de dados pessoais, dando um pouco mais de força para que eles cobrem não só das empresas, do governo também. Eu acho que é importante a gente mencionar que a lei se aplica para empresas e se aplica para o governo também, né? Isso muniu as pessoas com um pouco mais de mecanismos para cobrar essa postura adequada, né? Obviamente, aí o Júlio vai concordar comigo, né? Quando tem uma linha aqui entre o direito e segurança da informação. Então, o que o direito vai cobrar das empresas é que as empresas façam o melhor possível para que não tenha nenhum tipo de incidente, para que não haja vazamento de dados pessoais, para que não haja um uso inadequado, tá?
Do outro lado, segurança da informação é algo sempre frágil, né? O pessoal está sempre correndo atrás das melhores tecnologias, o pessoal está correndo sempre atrás dos melhores processos, mas isso não é infalível, tá? Então a gente precisa ter também essa visão de que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não vai impedir de forma absoluta que aconteçam esses tipos de incidente. A gente continua no risco enquanto troca dados pessoais no nosso dia a dia, né? Você tem total razão, Maxwell. Agora, durante a pandemia, porque a gente parou de sair de casa e fez tudo eletronicamente, a gente se expôs mais nesse sentido, a gente está em risco, né? Mas, por outro lado, as empresas têm uma obrigação agora legal, né, prevista mesmo em lei, de cuidar de forma adequada dos nossos dados pessoais, inclusive em termos de segurança. Isso é muito importante e, evidentemente, acabo novamente refletindo em relação à questão da informação. Toda vez que a gente tem sistema, a gente depende da qualidade do input dessas informações no sistema. Isso está vinculado diretamente ao usuário. E aí eu quero estender a pergunta para a doutora e também para o Júlio, porque isso envolve essa questão de segurança pontuada pelo doutor Heitor e a relação de conscientização. Como conscientizar os funcionários? Como é que a Deep World se posicionou nesse sentido? Porque o usuário faz total diferença dentro de um processo de proteção de dados, né? Isso não é o dado individual, mas é o dado coletivo também. Vou começar pela doutora. Com certeza. Até fazendo um link com o que o Júlio colocou antes disso, né, da questão do mapeamento das entradas dos dados, enfim. A gente teve a preocupação, né, o Comitê Multidisciplinar ele teve a preocupação de, em cada departamento, em cada área do terminal, entender todas as atividades que eram desenvolvidas, todas as transações de dados. E aí a gente se depara com outro desafio superado, que foi o receio das pessoas em abrirem efetivamente o que elas faziam com aquele medo mistificado de que, se eu abrir, talvez eles vão falar que eu não posso mais fazer isso. E como o Heitor bem colocou no começo, a ideia é justamente fazer de uma forma segura. Esse é um grande desafio, exato, né? Uma colocação muito bem feita. Foi. Então, a gente explicou, a conscientização ela já começou aí, né, no momento dessas entrevistas, dos questionários, a gente planilhou tudo, a gente mapeou todas as entradas de dados, o que acaba subsidiando o TI para uma atuação mais focada nas entradas que a gente já tem mapeado, né? E essa conscientização, ela é contínua, né? Sim. O processo de capacitação e de conscientização, ele é contínuo porque o processo, ele é vivo. Então, toda vez que existe uma nova atividade, um novo, enfim, uma nova campanha ou qualquer atividade nova que a DPW venha a desenvolver, a gente precisa mapear isso, a gente precisa seguir um relatório de impacto, ver se tem risco de vazamento, se não tem, qual é esse risco, como mitigar. Então, é algo de fato vivo. E justamente por ser vivo e por essa conscientização ela ser constante, a gente já deu início nos treinamentos. A liderança ela foi treinada num primeiro momento. Isso é um ponto super positivo, que a gente teve engajamento da liderança desde o D0 do projeto de implantação. Isso foi muito bacana. E agora os integrantes, todos eles estão sendo e continuarão sendo submetidos a um treinamento específico de LGPD. Doutora, é uma mudança clara de cultura, a gente pode dizer desta maneira? Sim, com certeza. É uma questão cultural. Deixa eu pegar a ajuda do nosso especialista em TI, quero ouvir a tua opinião em relação ao questionamento também que eu fiz para a doutora, e quero estender mais uma pergunta, se você me permitir. Qual o prazo de implementação, né? Eu acho que as pessoas em casa devem estar se perguntando, né? Quanto tempo demora para implementar um controle como esse que a gente está está debatendo agora? Bom, com relação ao que a Juliana comentou, os usuários, eles têm que é uma mudança de cultura. O usuário, ele não tem, ele guarda muita informação privada dele, no computador dele, no notebook dele, e às vezes não sabe como vai distribuir essa informação. Então, ele não sabe como controlar e não sabe o que está sendo distribuído. Então, essa foi a ideia, que a gente fez um mapeamento entre os departamentos para poder identificar isso. Né? E com as ferramentas a gente consegue apoiar para poder identificar aonde estão todos esses itens. Né? E o treinamento vai para conscientizar mais ainda o usuário, que a ideia não é a gente estar cercando o usuário para que ele não tome alguma ação ou não distribua o dado. E sim para ele ter um controle para saber aonde está o dado pessoal, aonde ele está enviando esse dado, para quem que ele está enviando. É uma conscientização. O controle será feito por nós
E caso haja algum tipo de incidente, nós teremos esse controle e nós informaremos a Agência Nacional de Proteção. Prazo de implementação de um controle como esse? O prazo de implementação, ele varia de empresa para empresa. Para nós, ele demorou em torno de 1 ano, né? Desde o dia 0 até agora, o final do ano, a gente fez provavelmente cerca de 1 ano de implantação. Desde negociações, conversas. Todo dado hoje movimentado dentro da Deep World, ele é controlado pela área de TI? Ele é controlado. Hoje ele é controlado. Mais que controlado, acho que ele também é rastreado. Isso. Né? Porque como o Heitor colocou, a gente não fica livre de um incidente, porque, claro, enfim, é uma pessoa, um ser humano ali manipulando os dados. Mas o importante é a gente ter ferramenta suficiente para rastrear, para a gente ter tudo positivado, tudo colocado ali em políticas, instruções de trabalho, diretrizes, enfim, para a gente poder comprovar, caso haja um incidente, de que a gente tomou todas as medidas ali necessárias para que aquilo fosse evitado. Doutora, a senhora fez algumas colocações e isso me remeteu até ao processo de contratação. Isso impacta no processo de contratação? Ou seja, sim, o funcionário ele tem que se autorresponsabilizar de alguma maneira para não fazer algumas situações ou condições dentro da empresa enviando ou recebendo dados e assim sucessivamente? Dentre o pacote de documentos ali que a gente criou o aviso de privacidade da Deep World e algumas outras políticas acessórias. E no momento da contratação, ele recebe e ele atesta conhecimento daquela política. E aí ali a gente tem tudo certinho para que a gente usa o dado, até respeitando o princípio da transparência que o Heitor colocou. Por que a gente usa o dado, por que a gente coleta, como a gente trata, por quanto tempo a gente guarda. Enfim, ele fica ciente de tudo. Do mesmo jeito, ele fica ciente do que ele pode ou não fazer, o tipo de informação que ele pode ou não passar. E fora isso, a gente segue com campanhas periódicas de conscientização de segurança da informação. Então, a gente até concluiu uma agora em dezembro. Todo mês de dezembro, a gente disparava e-mails menos técnicos, enfim, né, mais atrativos, assim, para que os integrantes conhecessem e se interessassem mais pelas nossas políticas de segurança da informação, política de proteção de dados pessoais. Enfim, é algo, como eu disse, é algo contínuo. Doutor Heitor, deixa eu chamar o senhor, já que o senhor é o especialista, eu já comecei a ficar com receio aqui, já não vou enviar mais nada a partir de hoje e também não quero receber mais nada. E vou te fazer até essa solicitação, se você me permite. O que pode, o que não pode, doutor? Vamos lá, eu acho que você não precisa adotar uma postura tão rígida assim, tá? Voltando para o meu primeiro comentário aqui no programa. A ideia da Lei de Proteção de Dados foi criar regras para que esses dados possam circular, né? Para que possa existir um fluxo de dados. Se esses dados não circularem, a economia também não se movimenta, né? Vou te dar um exemplo. Na hora em que você fez um churrasco com os amigos no final de semana, vocês vão dividir a conta ali. Obviamente você vai ter que passar os seus dados bancários ou agora o seu Pix, né? Você vai enviar ali a sua chave de Pix para os seus amigos para eles poderem fazer um pagamento para você. Esse é só um pequeno exemplo do porquê que a gente precisa efetivamente compartilhar dados no dia a dia, tá? Então eu não acho que você precisa parar simplesmente ou de compartilhar ou de receber. Mas você tem razão quando você diz que a gente precisa ficar um pouco mais atento em relação a isso. Uma primeira recomendação é escolha melhor as empresas para as quais você quer, com as quais você quer manter uma relação e com quem você quer compartilhar o seu dado, né? Hoje eu sou mais cuidadoso, a minha esposa é mais cuidadosa e as pessoas do meu entorno são mais cuidadosas, né? Na hora de escolher um prestador de serviço de internet, na hora de escolher um website no qual vai comprar, se o site não te parece muito seguro, você para e se pergunta, poxa, mas por que eu vou inserir os meus dados nesse site, né? Existiu um tempo onde a gente abria contas em vários sites ou em várias empresas, né? Hoje a gente se policia um pouco mais sobre essas coisas, para quem que eu estou mandando dado, para que eu preciso mandar, são perguntas relevantes, né? Outra forma de se policiar, e isso é super importante, as empresas vão ter que se acostumar a isso, né? Quando você recebe uma chamada, por exemplo, de telemarketing, ou você está ali tratando de alguma coisa, às vezes a pessoa te pede muita informação. Você tem total direito de virar para aquele atendente e perguntar, mas espera aí, por que você precisa de todas essas informações? E o atendente hoje é obrigado a te informar o porquê que ele precisa dessas informações. Porque tem um outro princípio importante na lei, que é o princípio da finalidade, que diz o seguinte:
Agora, para tratar dado pessoal, a empresa precisa ter uma finalidade, né? E ela precisa saber comunicar essa finalidade. Então, assim, eu acho que um cidadão mais consciente de que ele tem esses direitos hoje, né, e que saiba exercer esses direitos na praça, fica um pouco mais resguardado. Max, você não precisa simplesmente parar de se comunicar com as pessoas, pode continuar com todo o cuidado do mundo, transitando aí informações desde que de forma segura. Eu particularmente fiz esse comentário porque, evidentemente, as pessoas que possivelmente estão assistindo o nosso programa talvez tenham a mesma preocupação que inicialmente eu a tive, né, de começar a compartilhar esses dados e informações e assim sucessivamente. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo tecnológico e, evidentemente, isso não vai acontecer. Isso foi um modo provocativo de o doutor Heitor trazer para nós mais informações em relação a esse tema extremamente importante. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu quero provocar aqui a doutora novamente, se a doutora me permitir. Doutora, aqui o Porto 360 é uma aula, né? Eu semanalmente aprendo aqui com uma série de pessoas e a gente está debatendo muito hoje no setor portuário relações de Port Community System, ou seja, integração de inúmeros sistemas. E isso, evidentemente, pode ter impacto em relação a essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. A Deep World está se preparando para isso, está olhando esse cenário e de que maneira, né, evidentemente, a Deep World vai gerir estas situações tecnológicas que a gente tem num mundo tão moderno e disruptivo como a gente vive atualmente. Sim. A gente tem essa preocupação, não só com o compartilhamento de sistemas, mas com todos os nossos fornecedores, prestadores de serviços, clientes, enfim. A gente tem essa preocupação hoje de aditar todos os nossos contratos para que conste uma cláusula específica referente à Lei Geral de Proteção de Dados e aos cuidados e às responsabilidades que cada uma das partes tem. Isso não vai ser diferente com o compartilhamento de sistemas, né? É claro que, como a lei ela é geral e ela se aplica a todas as empresas, a gente espera que, na medida em que a gente vá interagindo com outras empresas, sim, que elas tenham e já tenham adotado os mesmos cuidados que a gente. Porque a relação é bilateral, né? Exato. Quando a gente fala de compartilhamento de dados, exato. Né? Então ficaria muito mais a tendência é que fique muito mais fácil, né? Então a gente tem essa situação mapeada, mas a gente não identifica como um grande gargalo hoje, na medida em que a gente espera que de fato eles também, enfim, todos os nossos parceiros aí estejam em conformidade com a lei. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa e eu quero muito agradecer, Júlio, tua presença aqui com a gente, que prazer enorme ter você, trazendo informações técnicas em relação a esse tema que é tão importante. Muito obrigado pela tua presença juntamente aqui conosco. Obrigado, Maxwell, obrigado por participar aqui do seu programa. Quero agradecer também a presença da doutora Juliana, que contribuiu de forma bastante significativa com o nosso programa dessa semana. Doutora, obrigado pela presença, que prazer enorme te ter aqui. Já quero estender o convite aos três, quero vocês aqui também na temporada 2021 do Porto 360. Com certeza. Muito obrigado, doutora. Com certeza. Muito obrigada, o prazer foi todo meu, foi muito, muito bacana e agregador estar aqui. Sem sombra de dúvida. Doutor Heitor, obrigado pela presença aqui juntamente conosco. Vou continuar utilizando o meu WhatsApp, mas vou começar a saber o que eu compartilho com as pessoas e aquilo que, evidentemente, eu também recebo. Programa extremamente enriquecedor. Obrigado pela tua presença aqui, doutor. Eu é que agradeço. Quem sabe de uma próxima vez presencialmente e, de novo, parabéns aí pela escolha do tema, super importante. Nós é que agradecemos a presença dos três. Como você bem percebeu, esse tema é um tema muito importante e nós vamos explorar ele ao longo de 2021. Por 360 vai ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional.